Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesta sexta-feira, feriado, trazendo notícias muito boas, muito positivas e vindo para compartilhar com vocês cenas muito interessantes que nos ajudam a entender e a refletir melhor sobre que tipos de desafios pessoas como você e eu estamos enfrentando todos os dias no quesito debates políticos, quando a gente conversa com parentes, amigos, enfim, com as pessoas que eventualmente a gente se encontra. E tem uma coisa que já está há muito tempo sendo espancado aqui no Brasil e em outras partes do mundo também. Essa coisa se chama verdade. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer essas cenas que prometi, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora, nosso portal ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco. Quanto mais pessoas se inscrevem, mais a plataforma indica aqui o nosso portal para outras pessoas como você. Participe também dando seu joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, a notícia boa, que todos vocês já devem estar sabendo, é que o deputado Glauber Braga encerrou a sua greve de fome. Gente, e foi um ato de muita determinação, todos nós estávamos preocupados com o que estava acontecendo, e esse fato estava atraindo cada vez mais as atenções de setores da sociedade brasileira, e daqui a pouco ia chegar também no mundo, porque não é uma coisa comum um parlamentar fazer uma greve de fome dentro do parlamento, por uma injustiça que estava sendo praticada contra ele. Antes dele terminar a greve de fome, a coisa estava ganhando corpo e ganhando muita energia, porque é uma manifestação pacífica. É uma manifestação que alguém está se colocando numa posição de muita determinação, de muito sacrifício, para defender as suas posições, os seus princípios e defender também o voto de milhares de pessoas que acreditaram naquele deputado para fazer aquilo que ele foi eleito para fazer. Então, coisa muito rara no parlamento, não só do Brasil, mas do mundo. E o deputado Glauber Braga, ele merece a nossa admiração, o nosso apoio pelas suas posições. A gente pode discordar desse método, mas a gente tem que respeitar as posições de alguém tão determinado, alguém tão correto quanto o deputado Glauber Braga. Antes dele terminar a greve, foi feita uma carta por alguns religiosos, comparando Glauber Braga a Jesus Cristo. Não que comparasse Glauber integralmente como Jesus, a reencarnação de Jesus, não, mas salientando que aquilo que Glauber Braga estava fazendo, a sua determinação, a sua luta por valores da dignidade humana, se comparavam com outras figuras. A matéria do Globo diz isso aqui, ó. Acho que deu para pegar, né? Frei Beto, Leonardo Boff e outros líderes cristãos comparam Glauber Braga a Jesus Cristo em carta de apoio. Bom, e aqui no texto da carta a gente lê o seguinte. Opa, descendo aqui. A carta assinada por nomes como Frei Beto e o teólogo Leonardo Boff compara o deputado a figuras históricas como Jesus Cristo, Mahatma Gandhi e Nelson Mandela, que também enfrentaram perseguições. Abre aspas na carta. O seu ato de enfrentar seus algozes, suas mentiras e hipocrisias é valoroso. Sabemos que é preciso uma força extraordinária para nos manter de pé diante dos absurdos. Isso ocorreu também com Jesus de Nazaré, assim como no mundo real, com pessoas como Mahatma Gandhi na Índia, Nelson Mandela na África do Sul e o pastor Martin Luther King na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, diz um trecho do documento. Então, isso estava causando uma comoção, gente. Vocês imaginem só como é que ficar para o presidente da casa, Hugo Mota, ter uma situação dessa. E aí ele recuou, o Hugo Mota, né? Porque todos acreditavam que ele, como uma pessoa que foi indicada pelo Arthur Lira, e o Arthur Lira estaria por trás dessa história, que ele não iria recuar. Mas ele teve uma postura aqui que está representada nessa notícia aqui do G1. Notícia essa que foi reverberada por todos os progressistas que estavam preocupados com o que estava acontecendo com Glauber Braga. Glauber Braga encerra a greve de fome após acordo com Hugo Mota sobre processo de cassação. O Glauber Braga, ele reafirma que não irá recuar 1 milímetro da sua luta a favor das suas pautas, nas denúncias que fez contra o orçamento secreto, contra a gangue que está dentro do parlamento brasileiro.
Isso é uma coisa muito valorosa, é muito edificante para qualquer pessoa que está no nosso campo. Por isso ele, enfim, recebeu e receberá sempre o apoio aqui do nosso portal. Então, Glauber, siga em frente e vamos apoiar sempre todas as lutas de pessoas como você, tá legal? Vamos aqui agora a outros temas também muito interessantes. Teve uma entrevista aqui num canal do Reinaldo Azevedo, chamado Reconversa, onde ele pegou o marqueteiro do Eduardo Paes, né, que fez campanhas que foram consideradas muito boas, tanto é que Eduardo Paes se reelegeu para prefeito do Rio de Janeiro. E ele tem abordagens aqui sobre como se lida com as verdades, com os fatos, que eu acho que era muito interessante eu compartilhar com vocês, e é isso que eu farei agora, né? Ele foi perguntado aqui, nessa entrevista, como é que se lida, né, com essa história de combate contra a direita extremista e quais são as dificuldades principais, né? Se nós estamos muito atrasados, nós do campo progressista. E ele fala coisas que eu tenho sempre falado aqui com vocês, mas é sempre legal ver alguém dar mais um toque diferente, né? Vamos lá. Primeiro que nós tentamos explicar as coisas. Nós ainda estamos presos aos fatos. Eles não têm compromisso com os fatos. Eles não têm compromisso com a verdade. Isso é uma vantagem comparativa monstruosa. Mas nós temos que abrir mão dos fatos? Aí que tá. Eu acho que não. Pelo poder, a gente vai abrir mão da realidade, da verdade, dos fatos. Não, a gente tem que lutar. A sorte nossa no Brasil é que, por mais que não pareça, o horário eleitoral gratuito que não é gratuito, mas o horário eleitoral ainda exerce um papel muito importante no processo, porque ele impõe muitas vezes a agenda. E a rede social, a gente fica assim, a rede social impõe a agenda da televisão. Não é assim ainda. Vai ser. E aí, se Deus quiser, eu estarei aposentado, porque eu acho que eu não vou ter capacidade para fazer bem o que eu faço. Mas eles não têm compromisso com a verdade. O Gustavo Gayer tem compromisso com a verdade? Não. O Nicolas Ferreira tem compromisso com a verdade? O Bolsonaro tem compromisso com a verdade? Então, assim, é uma vantagem comparativa. E, além disso, agora com a eleição do Trump, eles não só não têm compromisso com a verdade, como eles não têm filtro mais. Certo? Então, a gente está muito atrás. Até pelas nossas virtudes. De querer... Eu vi aqui parte da entrevista do Lindbergh, o Lindbergh mostrando a inflação do governo Bolsonaro e tal. Aí meu irmão, que é a pessoa que eu mais admiro no mundo, que é meu anjo da guarda, que é o espírito faixa preta, eu estou lutando para entrar na faixa verde, meu irmão é bolsonarista, cara. E aí fala do Milei, aí falando que você não viu a quantidade de argentino que tem no Rio? Os argentinos ricos, os argentinos de classe média. A pobreza, a miséria, a fome na Argentina nunca aumentaram tanto. Aí eu mando os dados. Eu não mando dado do Globo, eu mando dado da CNN, né, que eles ainda aturam, mostrando o crescimento da pobreza, da miséria, da fome, né, que explodiu na Argentina. E que, em contrapartida, no Brasil, a gente, graças a Deus, voltou. E, segundo eles, é o começo da retomada. Sim. É o começo da retomada. O governador Tarcísio, que está sempre convidado para vir aqui, mas fez uma palestra num evento do mercado financeiro e disse, se o Milei conseguiu, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? A mesma coisa é a mesma coisa. A mesma coisa significa, vamos suspender obras públicas, vamos cortar todos os repasses para os estados. É isso? Dá para fazer isso aqui? Só que a Argentina tem um PIB per capita que é um terço superior do Brasil. E aí, como é que fica? Não, e assim, e aí eu mostro pro meu irmão, olha os dados no Brasil. Aí ele só vira para mim assim, a única coisa a fazer, fake, reticência. Fake é a CNN, fake os dados da ONU, fake. A verdade é... Gente, então... E aí aquela coisa... Desculpa, eu tô parecendo... Vocês estão vendo aqui a percepção de algo que você certamente identifica como sendo aquilo que você vê no dia a dia. Você certamente já tentou mostrar algum dado para alguém desse universo bolsonarista, a pessoa simplesmente ignora. A coisa virou uma seita mesmo. E por isso a nossa dificuldade, por isso que ele aborda aqui, o Marcelo Faulhaber, essa tarefa nossa de explicarmos, que é sempre muito mais difícil. Por isso eu tenho dito aqui para vocês o tempo todo, e a cobrança vai continuar, e eu espero que ela surta algum efeito, eu acho que irá surtir, né, porque não sou eu só que estou chamando a atenção do aspecto da comunicação falha no governo.
é que o fato do presidente da República estar governando o país, isso não exclui dele a responsabilidade política de vir para os debates políticos. E se nós estamos enfrentando uma massa de desinformações dessas pessoas todas, o que a gente tem que fazer é pelo menos garantir, para quem ainda não foi abduzido por esse universo, para que as pessoas que ainda estão atentas às informações de todos os lados, que essas pessoas recebam explicações, saibam as coisas que estão acontecendo no nosso país. Porque se isso não acontecer, de fato, a gente fica numa desvantagem eterna. Para comprovar isso tudo que eu estou falando com vocês, vejam só algumas publicações aqui desse Mundo Cão. O Bolsonaro continua fazendo publicações dele lá internado, e eu vou mostrar aqui para vocês, mas o contraste é o seguinte: o Bolsonaro sempre mostra cenas dele super bem assistido por enfermeiras, por enfermeiros, enfermeiras, médicos, profissionais, fisioterapeutas, enfim. Só que esse infeliz, ele entupiu os hospitais aqui no nosso país de pessoas doentes pelo tipo de comportamento que ele teve. Pessoas que não tiveram 1/1000 de possibilidade de serem atendidas como ele está sendo atendido agora. Vocês imaginem se junto dessa internação dele tivessem 1000 pessoas ao mesmo tempo para serem atendidas? Como é que ele estaria passando agora? Só que essa infeliz criatura, ele não tem nenhum tipo de empatia. Ele jamais se colocou no lugar do outro. E por isso, ele não merece nenhum tipo de compaixão da nossa parte também, nenhum tipo de empatia pelo que ele está passando. Nós desejamos que ele se recupere para ele ir para a cadeia, mas isso tem nada a ver com sentimentos não humanitários, né? Nós podemos desejar que ele se restabeleça, mas, enfim, que ele seja responsabilizado criminalmente também. E aí um dos filhotes do Bolsonaro, dentro dessa mentirada cara de pau que eles fazem o tempo todo, ele escreveu o seguinte aqui no Twitter dele: ciente da derrota para Bolsonaro na eleição de 2026, como é que é, Flávio Bolsonaro? Teu pai é bandido, o teu pai vai para cadeia, ele é inelegível, ele não vai disputar a eleição em 2026, tá? Então, para começar a conversa. Lula ligou a máquina de gastança, vai torrar tudo o que puder ou para beneficiar os amigos ou para tentar reverter sua derrota iminente. Estamos prontos para reconstruir o Brasil, Lula. Nada disso vai impedir o Brasil de voltar para o caminho da prosperidade. Aí ele coloca essa publicação dele aqui, né? Só que o canalha, bandido, salafrário, me desculpem, gente, hoje é um dia santo, né, para muitas pessoas, não dá para a gente aliviar para esses criminosos, né? O bandido ignora que o pai dele, no ano eleitoral, ele gastou mais de 300 bilhões de reais para engrupir a sociedade brasileira para ganhar as eleições, com auxílios que todos nós sabemos quais foram, né? Auxílio para taxista, auxílio para caminhoneiro, saque disso, saque daquilo, e bônus daquilo, congelamento de tarifas, subtração de impostos ou congelamento de impostos, imposição de impostos a governadores, enfim, gente, aumento de cesta básica, aumento de programas sociais, tudo isso em véspera de eleição, e o canalha vem com esse discurso aí, patife, né? Me desculpem aqui, gente, mas não dá pra gente aliviar, né? A gente com Glauber Braga, com a firmeza que tem, não dá aqui pra gente tratar essas pessoas com flores, não, né? Bom, eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário, tá legal? Até lá, tchau!